Uma questão que eu queria aproveitar para pôr agora aqui é esta. Há muito quem defenda a adaptação dos monumentos nacionais a pousadas, mas também há muito quem conteste. Eu estive aqui exatamente neste Castelo do Alvito, há cerca de 10 anos. E saí com esta ideia. Ou alguém faz já alguma coisa por isto, ou daqui a meia dúzia de anos, isto é um monte de entulho. Estava tudo a ameaçar a ruína, era uma coisa miserável e execrável. Felizmente, fez-se uma pousada, salvou-se o monumento e hoje, como veem, não lhe falta beleza. Em todo caso, é preciso ir mais longe. As pousadas históricas têm que evocar a época da história a que se referem. Reparem, aqui, neste lugar, podia-se falar, não era só dos barões de Alvito, era dos reis que os protegeram, era dos poetas que eles conheceram, eram das grandes lendas do seu tempo e não só. Em turismo também há cultura. Há uma cultura para o turismo. Vejam, os gregos falam nos deuses, os espanhóis falam nos touros, os americanos falam nos cowboys. E a gente? E a gente também tem de que falar. Temos o passado e temos algo para mostrar. O que nós temos para mostrar é a intimidade portuguesa, é a beleza do lar português, é a nossa mesa posta, que é... Os portugueses são dos povos que sabem pôr melhor a mesa no mundo. É o encanto das madeiras escuras dos móveis, de madeira exótica, e da prata, e do azulejo, e da tapeçaria de arraiolos, e da colcha de castelo branco. É toda a intimidade da alma portuguesa. Eu gostava que estas pousadas históricas fossem grandes montras a mostrar o que é Portugal. Esquecem que eu não vou contar a história de Lisboa. Esta cidade que está na vossa frente tem já mais de 2000 anos. E milagres ninguém os faz. Eu não sou capaz de contar 2000 anos de história em 20 minutos. Mas vou tentar marcar as etapas mais importantes da vida da cidade. Um excelente lugar para começar a contar a história de Lisboa é este em que nos encontramos. São as ruínas do Teatro Romano. Têm 2000 anos. Era aqui que há 2000 anos se encontrava a fina flor lisboeta para assistir aos espetáculos do teatro. Claro que nessa altura não eram lisboetas. A cidade não se chamava Lisboa, chamava-se Ulicipo, mas é daí que vem Ulicipo, Ulicipona, e de Licipona veio Lisboa. Sobre a origem do nome Ulicipo, tudo quanto se tem dito são fantasias e a única coisa certa é esta. Não sabemos. Não sabemos. É quase certo que quando os romanos aqui chegaram, isto já se chamava Ulicipo e já era povoado. Eu tenho aqui uma planta da Lisboa atual. Veem aqui o Castelo de São Jorge. Este é o Teatro Romano, onde nos encontramos neste momento. Ora bem,
A topografia do local da época romana é diferente. Esta é uma das diferenças. O mar penetrava profundamente, este Vale da Baixa era um lençol aquático, isto eram duas linhas de água, esta corresponde à atual Almirante Reis, aquela atual Avenida da Liberdade, e era nesta região, com a defesa natural do rio, por este lado e por este, que se instalou uma povoação neolítica, onde depois os romanos se vieram a localizar. Não julguem que a cidade romana seria muito importante. Eu penso que a melhor indicação que há é a da cerca Moura. A cerca Moura queria dizer muito antiga, o tempo dos mouros, a cova da Moura. Moura só queria dizer isto, muito antigo. Ora bem, há uma muralha, a mais antiga muralha de Lisboa, que é a cerca Moura, e cujo traçado é mais ou menos este. Este é o traçado da cerca Moura de Lisboa. Foi com grande probabilidade construída no período das invasões bárbaras, portanto já na época tardo-romana, e indica-nos com alguma aproximação as dimensões da velha cidade do Lisipo. Na nossa frente vê-se um relevado verde, depois a zona com o vale da Avenida da Liberdade, a seguir também o Vale da Baixa e ao fundo o Tejo. É uma espécie de grande risco ao meio que penteia em duas metades as Guedelhas de Lisboa. Eu, há 2 anos, vim aqui exatamente a este lugar escrever uma página de um livro, uma página deste livro. É um livro de que gosto muito, mas que desapareceu completamente. Eu não consigo encontrar em parte alguma, nem sequer em bibliotecas, um exemplar. Isto até agora para mim é inexplicável. Mas o que eu escrevi no livro foi exatamente o seguinte: a Lisboa oriental é a primogénita, olha para Montante, volta-se para Santarém, tem saudades da Lesíria, cheira a celeiro, a feno nas eiras, a tulhas da azeitona. Quando o sol nasce, recebe-o logo na testa. É o burgo medieval, nascido da riqueza da terra, e os seus bairros conservam essa marca de coisa genuína, brasão envelhecido da velha estirpe de lavradores que ainda trazem terra nas unhas. A outra procura com os olhos a barra, vive do mar, da especiaria, da viagem, da estiva. É a ribeira palradora com canastras, gaivotas, cheiro de maresia, acenos de imigrantes. Não é ribatejana, é ultramarina. É um cais de alegria e saudade. A riqueza não vem da terra, chega-lhe do mar. É a Lisboa nau catrineta, Manuelina aventureira. Naturalmente, as pessoas são levadas a pensar que a cidade voltou os olhos para a Barra na altura dos descobrimentos. E nunca ninguém o disse, porque essas coisas não têm sido estudadas, e é bom que não diga, porque isso é o que parece, mas não foi assim. Penso que o momento em que Lisboa procura o mar é precisamente o da conquista, é 1147, é quando
Dom Afonso Henriques conquista Lisboa aos mouros. Como sabem, a conquista de Lisboa é feita no conjunto da Segunda Cruzada. É uma escoada de cruzados que passa aqui, conquista Lisboa, como a seguir vai conquistar a Almeria, como a seguir vai conquistar Tarragona, porque o objetivo das cruzadas é precisamente esse: abrir o Mediterrâneo à navegação ocidental. De facto, é a partir de Dom Afonso Henriques que nós vemos rapidamente Lisboa tomar caminho em direção ao mar. Ora, reparem, no ano de 1147, o rei Dom Afonso Henriques conquista Lisboa aos mouros. Exatamente 100 anos depois, no ano de 1247, Afonso, que viria a ser Afonso III, o conde de Bolonha, Afonso Bolonhês, vence a guerra civil contra o irmão, o pobre rei Dom Sancho. E Afonso III, a primeira coisa que faz é instalar a sua capital em Lisboa. Porquê Lisboa em vez de Coimbra? Até aí, a cidade da corte era Coimbra. E Coimbra é que ficava no centro do país. Coimbra é uma bela cidade, Coimbra tinha um belo paço real. Porquê Lisboa? Bom, há duas razões. Uma é uma razão conjuntural. É que Lisboa tinha estado desde a primeira hora na Guerra Civil do lado do vencedor. As milícias do Conselho de Lisboa tinham tomado armas para combater do lado do partido do Bolonhês, ao passo que Coimbra tinha ficado sempre do lado do pobre rei Dom Sancho, do lado do pobre rei vencido. E nestas coisas, quem ganha sempre são os vencedores. Mas há outra razão, há uma razão estrutural. Lisboa era uma cidade mais farta, fica na convergência de duas províncias muito ricas, o Ribatejo, com o seu vinho, com o seu azeite, com a sua fruta, e o Alentejo, que abastecia a cidade de pão. E em ambos os casos, as estradas estavam feitas. Era o Rio Tejo. Era por barcos que vinham, quer as tulhas do azeite que se exportavam, quer os moios de pão que a cidade consumia. A partir de então, Lisboa vai ser realmente a primeira cidade portuguesa. A seguir a Dom Afonso III veio o filho, Dom Dinis. Ora, Dom Dinis já teve que mandar construir uma longa muralha ao longo do Tejo. Vinha desde mais ou menos o sítio onde está agora a Conceição Velha até encostar ao Morro de São Francisco, e mandou construí-la porque a cidade tinha crescido para aquele lado, tinham aparecido as ruas da Baixa e eram constantes à noite os assaltos de corsários, quer dizer, isso aconteceu no ano de 1294, fez o ano passado 700 anos. A cidade começava a voltar o semblante para o mar e apareciam os bairros da Lisboa do lado ocidental. Durante todo o século XIV, o crescimento continuou. O rei Dom Fernando foi obrigado a mandar cercar a cidade por uma muralha nova, é a cerca fernandina. Ainda hoje há uns bocados de muralha. Este que estão a ver é um dos mais bem conservados. Fica aqui nos terrenos de uma escola secundária, da Escola Gil Vicente. Mas há outros, reparem neste, que foi metido e com tanta habilidade
dentro de um estabelecimento comercial. Ou outro aqui perto, que desce à mão esquerda da Rua do Alecrim e que está tão maltratado. Tudo isso são sinais do rápido crescimento de Lisboa. Eu gostava de dizer que a Muralha Fernandina é o último grande monumento medieval de Lisboa, mas não digo porque não é bem verdade. Depois da Muralha Fernandina, o condestável Nuno Álvares Pereira ergue na colina abrupta do Carmo o mosteiro de que hoje ainda se vê as ruínas. E esse sim, esse é o ponto final da nossa Idade Média. Depois começa no século XV a grande era atlântica dos descobrimentos henriquinos. É o tempo da Alfama, o tempo da nau Catrineta. Ouvido agora, senhores, uma história de pasmar. Eu acho que esta história, muitas histórias dessas se contaram ali para a Alfama. Pois é o século XVI, o século da Índia, o século da glória manuelina, o século em que Lisboa esteve realmente quase a ser uma grande cidade. Mas depois é Alcácer Quibir, é a perda da independência, é a corte ausente, e uma cidade sem corte e sem rei é como uma mulher sem marido, é como uma rosa enjeitada. Foram tempos tristes, do século XVII, com as fogueiras da Inquisição e as grandes procissões nas ruas, o século devoto, o século do medo, mas também o século da talha, do azulejo, das joias preciosas. Depois, século XVIII. O século XVIII, como sabem, é o século do aqueduto das águas livres. Um aqueduto tão bem feito que não caiu com o terremoto. Ou o terremoto não foi assim tão grande como se diz, porque o aqueduto, vocês veem, ele está lá e está de pé. Mas é essencialmente, o século XVIII, é o século do terrível terremoto de 1755. O século do Pombal é o século em que Lisboa aspira a fazer-se uma cidade moderna. Mas a Revolução, que iria modificar de vez o semblante de Lisboa, não foi nem a Revolução Liberal, nem a Revolução de Setembro, nem a Maria da Fonte, nem o 5 de Outubro. Foi uma revolução muito mais profunda e importante. A Revolução do Comboio. Comboio, no princípio do século, canaliza para Lisboa muita população, muita riqueza. O que está na nossa frente é a Estação do Rossio. Está lá escrito Estação Central. Reparem a ideia que houve de dar àquela fachada um aspecto histórico. Eles diziam que era manuelino. É claro, havia quem não gostasse. Aquelas duas portas, assim com o ar mourisco, que tem o aspecto de duas patadas, de duas ferraduras, dizia-se que era a assinatura do arquiteto. Bom, mas há sempre quem não goste. De qualquer maneira, é dos mais emblemáticos monumentos de Lisboa, porque foi o comboio quem transformou Lisboa. Começa então uma enorme transformação de Lisboa. Não só da cidade, mas sobretudo da maneira de viver. Notem estes números. Em 1846, há cerca de 150 anos, é inaugurado o Teatro Nacional, o Dona Maria II, que tem lugares para 600 espectadores. Achava-se que com 600 lugares já os lisboetas, enfim, se podiam dar o gosto de um espetáculo.
Mas passados 50 anos, em 90, é inaugurado o Coliseu. Tem já 10 vezes mais ou mais. Tem cerca de 7.000 lugares. Isto é, em 1890. Passam mais 50 anos. 1940. É inaugurado este Estádio Nacional, que tem 10 vezes mais. 60.000 lugares. Bom, atualmente há em Lisboa um estádio que leva 120.000 lugares. Esta progressão não acompanha o crescimento da população. O crescimento é muito mais pequeno. O que isto acompanha